Com relação aos clitelados. Então, os clitelados são um grupo muito menor, cerca de 6.000 espécies. Podem ser aquáticas, marinhas ou de água doce, ou terrestres. Então, oligoquetas e sanguessugas e hirudíneos têm representantes terrestres. Todos eles são hermafroditas, todos eles têm um número extremamente restrito de segmentos férteis, geralmente 1 a 2 masculinos e 1 feminino, e todos eles têm bolsas de peritônio que isolam compartimentos celômicos dentro dos quais os gametas maturam. Portanto, os gametas não maturam no celoma principal e sim em subunidades. Essas subunidades são as gônadas. Então, agônadas são hermafroditas e o número de segmentos férteis é reduzido. Tudo isso é o oposto de poliqueta. Vai haver também a presença de um clitelo. Esse clitelo é uma cintura glandular de posição variável, mas específica para cada grupo, e esse clitelo é encarregado da reprodução. A gente vai ver depois qual é o papel dele. Na maioria dos oligoquetas, o clitelo é persistente, ou seja, ele é visível a vida inteira. Já nos hirudíneos, ele geralmente só é conspícuo na época de reprodução. Então eles são divididos em oligoqueta e hirudínea, e vamos começar falando dos oligoqueta. Como eu disse, as únicas características comuns a todos os clitelados, e são características importantíssimas que imediatamente os separam de poliqueta, mas são essas daqui. Fora isso, eles são completamente diferentes. E basta olhar uma minhoca e uma sanguessuga para ver que os animais não têm nada a ver. Então, os oligoqueta, que são as minhocas, apresentam poucas cerdas, daí o nome óligo, pouco, queta, cerda, e essas cerdas elas estão localizadas no equador de cada metâmero, então na linha mediana, e geralmente elas estão também em 4 pacotes, 2 dorsolaterais e 2 dorsoventrais. Reparem que não há parapódios, tudo bem, em oligoqueta, não há nenhuma expansão do corpo, o corpo é cilíndrico, mas a posição das cerdas é semelhante à posição das cerdas em poliqueta, com os ramos notopodiais e neuropodiais. Então, na verdade, o que houve foi uma redução dos lobos parapodiais até eles desaparecerem por completo, mas a posição das cerdas foi mantida. Então, vejam aqui um desenho de uma minhoca. Não há apêndices, não há nada, nem na região anterior, nem ao longo do corpo, não há parapódios, não há cirros dorsais, não há absolutamente nada. A única região diferenciada é a região, então, dessa cintura glandular, que é o clitelo. Com relação ao sistema digestório, o intestino anterior, que é o que vai capturar o alimento, ele vai consistir numa faringe eversível, e essa faringe, a minhoca, à medida que ela anda, ela vai constantemente evertendo essa faringe. A faringe, ela além de ter um material adesivo na ponta, ela também tem muitas células sensoriais. Então ela consegue perceber a presença e a qualidade de alimento naquela terra que está à frente dela. E dessa maneira ela escolhe por que caminho ela vai debaixo do solo, abrindo as galerias. Mas para abrir as galerias dela, a minhoca vai ingerindo a terra. Então ela ingere a terra e a digere com tudo que tem dentro. Portanto, é um comedor de depósitos não seletivo. A faringe ajuda então a direcionar o movimento. Depois da faringe, ou a ela, segue-se um esôfago, e esse esôfago pode apresentar um papo para armazenar o alimento e uma moela para triturar o alimento. Lembro mais uma vez que tudo isso é de origem estomodial, tudo isso é revestido por cutícula, a moela vai ter dentes e ela vai servir realmente para triturar o alimento. Pois bem, então o intestino anterior captura, armazena e inicia o processamento do alimento. Há essa faringe eversível e o esôfago frequentemente modificado, formando papo e moela, e que pode apresentar também glândulas calcíferas. Essas glândulas calcíferas elas estão envolvidas no metabolismo do cálcio e basicamente elas combinam o cálcio que vem da alimentação com o gás carbônico produzido pela respiração celular, produzindo carbonato de cálcio, CaCO3, que é eliminado para dentro do intestino, não é absorvido e, portanto, vai ser eliminado nas fezes. Há várias teorias sobre o porquê disso, ou qual a justificativa para que os animais tenham essas glândulas calcíferas. Mas a mais convincente, digamos assim, ela diz que
Para que as minhocas possam respirar, é essencial a troca de gases por difusão. Então vai do meio menos concentrado para o mais concentrado. Graças a isso, as minhocas então absorvem o oxigênio do ar e eliminam o gás carbônico. Todavia, as minhocas vivem dentro do solo. No solo há uma quantidade muito grande de organismos, tanto animais quanto fungos, bactérias, protozoários e etc. Dessa maneira, as minhocas dificilmente conseguiriam eliminar o gás carbônico que elas produzem por difusão, porque a concentração fora do corpo delas é maior do que dentro. E dessa maneira não iria. Então, para que elas consigam eliminar esse gás carbônico, elas combinam-no com o cálcio que vem da alimentação nas glândulas calcíferas, produzem carbonato de cálcio e isso sim vai ser eliminado nas fezes. A região mediana do tubo digestivo é a de origem endodérmica, então ela vai ser responsável pela digestão química e absorção de nutrientes, sendo que o peritônio, ao redor do vaso dorsal e ao redor do tubo digestivo, então aquele peritônio visceral, ele encontra-se modificado formando uma camada de células muito altas, que são as chamadas células cloragógenas, que são essas aqui por fora em vermelho e ao redor do vaso dorsal. E essas células cloragógenas, aqui no esquema também representadas, elas vão ter a função análoga à do fígado de vertebrados. Ou seja, elas vão fazer detoxificação de substâncias, vão estar envolvidas no metabolismo de compostos nitrogenados, vão fazer acúmulo de lipídios, de carboidratos e assim por diante. Além disso, também é notório que vai haver essa língua de epitélio intestinal que se prolonga para dentro da luz do intestino, aumentando a superfície de absorção de nutrientes. Essa língua, entre aspas, é o chamado tiflossole e serve, portanto, para aumentar a área de absorção. No intestino posterior, apenas vai haver a absorção de água e a elaboração das fezes. E sabe-se que as minhocas são extremamente importantes ecologicamente. Isso sabe-se quase que desde tempos imemoriais. Não sei se vocês sabem disso, mas o Charles Darwin, além de fazer a origem das espécies, escreveu um livro, inclusive, sobre como é a produção do humus vegetal pelas minhocas. Então, a minhoca produz o chamado humus de minhoca. E isso, basicamente, são fezes de minhoca. Como é que isso é produzido? Vejam, já falamos do modo de escavação da terra pela minhoca, que é ingerindo a terra. Ingerindo a terra na moela, os torrões de terra vão ser triturados, então vai ser tudo dividido em partículas muito menores. Essas partículas muito menores promovem uma superfície de contato muito maior para a ação das enzimas digestivas, para absorver os nutrientes, mas não há nenhum animal que consiga absorver tudo aquilo que ele come. E dessa maneira, nas fezes das minhocas ainda sai uma grande quantidade de matéria orgânica. Essa matéria orgânica ela está em fragmentos muito pequenos, porque foi tudo triturado na moela e ao longo do tubo digestivo. Então, enquanto a terra que não foi ingerida pela minhoca são torrões grosseiros, aquela que saiu das fezes dela, portanto aquela que foi ingerida por minhocas, é uma terra muito mais fina e que vai ter uma grande quantidade de nutrientes com grande superfície de contato para a ação de decompositores, fazendo com que a reciclagem de nutrientes seja muito mais rápida. Então esse aqui é o chamado humus de minhoca. Além disso, as minhocas, ao ingerirem a terra em cima, defecarem embaixo, ingerirem embaixo, defecarem em cima e assim por diante, elas estão constantemente revolvendo o solo, revirando tudo. Há estudos, inclusive, sobre como algumas minhocas, num determinado tanque de volume conhecido, conseguem misturar em poucas horas uma mistura que seria metade somente terra e metade somente areia. Mas é uma mistura grande, é coisa de 20, 40 litros de cada uma delas. E em poucas horas isso está completamente homogeneizado, graças à ação das minhocas. Com relação à circulação, em todos os oligoqueta, a circulação é fechada, havendo hemoglobina. Os vasos são aqueles típicos já descritos, vaso dorsal, que leva o sangue em direção anterior e é pulsátil, vaso ventral, que leva o sangue em direção posterior. Em alguns grupos há um vaso abaixo do cordão nervoso, que é o chamado vaso subneural,
que no caso estaria representado aqui, abaixo do cordão nervoso em cinza. E vai haver os plexos segmentares, então intestinal e epidérmico, tudo aquilo que já foi dito várias vezes hoje. Só que além disso, os oligoqueta apresentam esses vasos muito mais grossos, muito mais musculares, em alguns segmentos do corpo, e isso é caráter taxonômico, então a posição desses vasos serve para a identificação das espécies, e eles vão ser extremamente musculosos e vão ligar diretamente o dorsal ao ventral, sem a passagem por capilares. Esses vasos são chamados corações laterais. Só existem em oligoqueta. Então, são aqui os chamados corações laterais. Com relação à excreção, vai haver um par de metanefrídeos por metâmero, toda aquela distribuição já descrita desde a aula geral de Anélida. E o sistema nervoso também é tipicamente anelidiano, com o cérebro suprafaríngeo, o anel circunfaríngeo e o cordão nervoso ventral com um gânglio por metâmero, o primeiro deles, o subfaríngeo. Com relação à reprodução assexuada, ela dá-se também por fragmentação e regeneração, é comum ela ocorrer, enquanto a reprodução sexuada sempre vai envolver, então, formas hermafroditas e fecundação cruzada, ou seja, troca de espermatozoides entre as duas minhocas. As minhocas, então, elas vão ter parte masculina e parte feminina. E vai haver gônadas diferenciadas, conforme já dito. No caso da parte masculina, vai haver um par ou dois pares, dependendo de ser um ou dois segmentos férteis, de testículos. Esses testículos produzem espermatozoides que vão amadurecer dentro de compartimentos especiais envolvidos por peritônio, que são as vesículas seminais, e que estão separadas do celoma do segmento. São compartimentos pequenos e isolados. Quando os espermatozoides estão prontos, eles são recolhidos por um nefrídeo modificado, que é o duto espermático, e são levados até o gonóporo masculino, por onde são eliminados. Pode haver uma glândula da próstata produzindo outras substâncias para comporem o sêmen. Então, além dos próprios espermatozoides, as substâncias adicionais vêm pela próstata. Com relação à parte feminina, é basicamente a mesma coisa, só mudam os nomes. Então, há um segmento feminino que vai apresentar um par de ovários, eles produzem os óvulos que vão amadurecer dentro de compartimentos celômicos especiais, que são os ovissacos. Dos ovissacos, quando os gametas estão prontos, eles são recolhidos por nefrídeos modificados, que são os ovidutos, que levam ao gonóporo feminino. Além disso, faz parte do aparelho reprodutor feminino vários pares de espermatecas. Espermateca, o nome pode até induzir a gente a pensar que seja uma coisa masculina, mas não é, é feminina. A espermateca serve para armazenar os espermatozoides recebidos do parceiro. Então, após a cópula, os espermatozoides recebidos do parceiro são guardados nas espermatecas até que os óvulos sejam produzidos, e uma vez que eles sejam produzidos, então vai haver a fecundação. O clitelo vai ter um papel fundamental no processo reprodutivo, porque ele vai formar o casulo dentro do qual os ovos e embriões vão ser incubados. Vejam, como é que é a reprodução, então? Normalmente, o que acontece é que as minhocas elas ficam em posição invertida, uma com a parte anterior para um lado, outra com a parte anterior para o outro lado, de maneira que elas conseguem justapor o gonóporo masculino de uma com a abertura das espermatecas da outra, e vice-versa. E dessa maneira elas trocam os espermatozoides diretamente, cada uma enchendo os receptáculos seminais ou espermatecas do parceiro. Agora, nem sempre essa justaposição é morfologicamente possível. Em algumas espécies simplesmente não dá encaixe, é impossível. Isso é o que está representado aqui. Então, nessas espécies, o que vai acontecer é que a região ventral deles, e é o que o desenho mostra, a região ventral ela forma meio que um sulco, a musculatura forma um sulco aqui, que vai do gonóporo masculino até a parte anterior. Os espermatozoides são liberados nesse sulco, então, e eles vão nadando
até eles chegarem à abertura da espermateca do parceiro. E aí eles atravessam e enchem a espermateca do parceiro com os espermatozoides. Bem, seja de uma maneira, seja de outra, ao fim da cópula, os dois estão com as espermatecas cheias e eles vão embora. E aí começa a participação do clitelo. O clitelo começa a produzir primeiro um envoltório ao redor dele. Então, ao redor dessa cintura glandular começa a ser produzida uma casca, uma cutícula, que vai ser a casca do casulo. Quando esse envoltório está pronto, outras células do clitelo começam a secretar lá para dentro. Então, por espaço que fica entre a parede do casulo e a superfície do corpo, elas começam a secretar albumina, que vai ser o alimento desse embrião. Quando tudo isso já está secretado, então o animal começa, com o clitelo então envolvido pelo casulo, o animal começa a andar para trás. Só que ele está todo revestido de muco, então o casulo em si, ele não se mexe. O animal é que vai andando para trás, de maneira que o casulo vai ficando cada vez mais anterior. Ao longo desse trajeto, o casulo passa pelo poro feminino, e aí vai ser liberado para dentro do casulo óvulos. Continua o processo e o casulo passa por sobre a abertura das espermatecas. E aí são liberados os espermatozoides do parceiro para dentro do casulo. Vejam, então, nesse espaço que está aqui entre casulo e parede do corpo, nós temos albumina, que é o alimento do embrião, óvulos e espermatozoides. A fecundação ocorre imediatamente, então a fecundação é externa em oligoqueta. E aí o animal continua saindo do casulo, ao final do processo ele sai completamente, o casulo é muito elástico, então imediatamente se fecha, contendo lá dentro os embriões e a albumina. Aqui dentro, então, vão se desenvolver os filhotes até que eclodem jovens diretamente desse casulo. E, portanto, no caso dos oligoqueta, não há larva. Com relação ao terceiro grupo, o grupo... então a fecundação é externa e o desenvolvimento é direto. Com relação aos Hirudinea, então nós temos as sanguessugas, que são geralmente predadoras ou ectoparasitas de vertebrados, e são um grupo pequeno, mas um grupo bastante interessante e bastante modificado. Elas não apresentam cerdas, muito menos parapódios. Então, o corpo delas, o que vai ter são aquelas ventosas anterior e posterior e um tronco entre elas. Vai haver inúmeras anelações ao longo da parede do corpo, mas essas anelações elas são só externas, elas não se referem à metameria interna. Elas são simplesmente anelações mesmo da parede do corpo. Internamente há perda de septos, de maneira que a metameria nesses animais é extremamente mascarada. Só se percebe a metameria nesses animais vendo os nefrídeos, a distribuição deles ao longo do tronco e a posição dos gânglios do cordão nervoso. Mesmo assim, os nefrídeos das ventosas anterior e posterior encontram-se todos fundidos numa única estrutura para cada ventosa que vai servir para lubrificá-la. E os gânglios nervosos nas ventosas anterior e posterior também se encontram fundidos. Então vocês vejam que tudo aqui mascara a metameria. Não é à toa que durante muito tempo as sanguessugas, inclusive pelo formato achatado do corpo delas e pelo corpo aparentemente maciço, com o celoma reduzido a 4 canais, as sanguessugas foram classificadas como plateumintes durante um bom tempo, até se perceber que elas eram anelídeos. Bem, são ectoparasitas ou predadoras, tem um número fixo de segmentos, conforme eu já havia dito, 33 segmentos em todas as espécies de sanguessugas, com ventosas anterior e posterior. O corpo é fortemente achatado no sentido dorso-ventral, a metameria externamente é mascarada por essas anelações secundárias que não se referem a segmentos, elas são meramente anelações, e internamente há a perda dos septos, ou seja, realmente esses animais eles disfarçam a condição anelidiana deles ao máximo. O celoma está restrito a 4 canais longitudinais e vasos capilares. Esse celoma tem funções circulatórias, é um sistema circulatório aberto, portanto, e o sistema emal desses animais,
que nos outros grupos a gente falou que era fechado, isso e aquilo, vaso dorsal, vaso ventral. Aqui o sistema emal, ele reduz-se ou desaparece completamente e é inteiramente substituído por esse sistema celômico. O sistema digestório vai apresentar uma probóscide. Essa probóscide ela pode ser perfurante através de secreções das glândulas salivares que ajudam a digerir os tecidos do hospedeiro. Então a probóscide pode penetrar com maior facilidade dentro dos tecidos. Ou então ela pode apresentar mandíbulas. As glândulas salivares, além dessas secreções coenzimas, proteases, elas também secretam substâncias analgésicas e anticoagulantes, que inclusive estão sendo extremamente exploradas, muitíssimo estudadas e exploradas pela indústria farmacêutica. Então eu acredito que todos vocês já tenham visto filmes ou alguma coisa onde mostra alguém saindo daquele pântano cheio de sanguessugas e a pessoa está toda coberta de sanguessugas e ela nem percebe que está sendo sugada. Isso é verdade, não percebe mesmo, por causa do anticoagulante. E dependendo do caso, se remover a sanguessuga, a pessoa vai continuar sangrando por um bom tempo, às vezes por horas. Por quê? Por causa do anticoagulante também das glândulas salivares delas. Por outro lado, como eu disse na aula anterior de características gerais de Anélida, hoje as sanguessugas estão tendo um papel medicinal novamente com a reimplantação de órgãos que foram amputados. Então, por exemplo, imagina um dedo qualquer que tenha sido amputado. Esse dedo, ele pode ser costurado de volta. Entretanto, para restabelecer a circulação original, não há nada que se possa fazer, a não ser colocar uma sanguessuga na ponta desse dedo. Essa sanguessuga começa a chupar o sangue e ela chupando faz com que o sangue do corpo penetre dentro desse membro reimplantado para restaurar a circulação original. E isso está sendo feito com bastante sucesso. Bem, o sistema nervoso também é tipicamente anelidiano, exceto por aquele fato que eu já disse, que nas ventosas anterior e posterior vai haver fusão dos gânglios. Não há reprodução assexuada em nenhuma forma conhecida de sanguessugas. É sempre sexuada. Ela é semelhante à de oligoquetas, com clitelo, com tudo isso. Só que esses animais, apesar de serem hermafroditas, eles são protândricos. O que isso significa? Que primeiro desenvolve-se o aparelho masculino, o aparelho reprodutor masculino, e aí, à medida em que o animal vai crescendo, vai se desenvolvendo, o aparelho masculino regride e desenvolve-se o feminino. Portanto, aqui a fecundação não é cruzada como em oligoqueta. Aqui os dois indivíduos não saem fecundados. Aqui um indivíduo age como macho e o outro age como fêmea. Porque é o único sistema reprodutor que eles têm funcional. Eles não têm os dois funcionais simultaneamente. Então, o indivíduo macho vai introduzir espermatóforos no corpo da fêmea. Isso pode ser pela vagina ou pode ser por qualquer região do corpo. Esses espermatóforos explodem dentro da fêmea e os espermatozoides são levados através dos canais celômicos até o ovário e a fecundação aqui é interna, enquanto em oligoqueta ela era externa, porque ela se dava entre a parede do corpo e a parede do casulo. Aqui o que é depositado dentro do casulo já são embriões fecundados, enquanto no caso de oligoqueta eram gametas. Com relação à filogenia, então, desses animais, há duas visões. Uma delas seria a tradicional e desatualizada, reparem, que diz que poliqueta é grupo irmão de clitelata, ambos válidos, ambos perfeitos, monofiléticos, e que clitelata é dividido em oligoqueta e irudinoidea ou irudínea. Então, essa visão é desatualizada, porque hoje considera-se que clitelata saiu daqui de dentro, e não como um grupo irmão. E que, da mesma maneira, irudínea saiu de dentro de oligoqueta, e não como um grupo irmão. Então, a visão mais moderna, ela diz que poliquetas são muitas e muitas e muitas linhagens, e que aí que uma dessas linhagens gerou os clitelados, mas que tudo isso daqui é poliqueta. Excluir esse grupo daqui é fazer com que esse ancestral que está aqui embaixo não tenha todos os descendentes dele dentro do mesmo grupo, o que caracteriza um grupo parafilético.
Portanto, a visão moderna diz que anélida e poliqueta são sinônimos, porque todos os anelídeos são poliquetas, incluindo os clitelados. Então era isso que eu tinha para falar para vocês de anélida. Agradeço muito pela atenção e continuaremos depois com as aulas de artrópoda. Obrigado.